No vídeo anterior, a gente aproveitou as meninas aqui e falou bastante de analgesia de parto. A gente não pode esquecer das pacientes que têm cesariana ou por indicação médica ou por desejo materno, que é uma coisa que, ok, eu acho que cada um vai definir qual é a sua via de parto aqui. Mas a gente pode falar um pouquinho do que é a anestesia, no caso, né? Para a cesariana. Fala um pouquinho aí pra gente. A gente tem a preparação, né? Que a gente orienta o jejum, que também é uma coisa muito questionada pelas pacientes. Por que eu tenho que ficar de jejum para fazer uma cirurgia? Na verdade, não é a cesariana, é qualquer cirurgia eletiva que você vá ser submetida, você precisa de um jejum de 6 a 8 horas de sólido e de líquidos sem resíduos até 2 horas antes. Né? Isso aí já é uma coisa mais atual, que não é tão atual, mas as pessoas às vezes ficam colocando você de jejum 1000 horas, que a gente já sabe que não é nem bom para paciente, ela desidrata. E nem é bom para o bebê, que é importante ressaltar que, já que quando você entra nessa vida de maternidade, o foco da sua vida é o bebê, o jejum prolongado é tão deletério para a mãe quanto é para o bebê. Então, jejuns prolongados está proscrito, independente do que você pense. Do então, seu gosto pessoal, não é porque você gosta, porque é o certo ou o errado. E assim, e por que eu tenho que fazer esse jejum, né? Porque a gente está fazendo uma cirurgia, então a gente sempre tem risco de precisar entubar ou de alguma complicação, então a paciente ou vai vomitar mais ou, que é o nosso foco, né? Se a gente precisar de uma intubação, a gente tem uma paciente de estômago cheio com risco de broncoaspiração. Então, cesarianas eletivas, que não é só a nossa rotina, né? A gente tem cesarianas de urgência, que a gente não tem o que fazer. Cesarianas eletivas, a gente orienta um jejum correto para melhorar a segurança, que é o nosso objetivo sempre. O que a gente chama de eletivas são aquelas que a gente programou, né? Sim. A gente marcou, internou a paciente, vai dar a orientação para ela. Mas então, porque no parto não precisa, eu preciso. É porque, sendo eletiva, você tem que a gente tem que se preparar para o pior cenário possível, e seria anestesia geral. Então, a maneira mais segura de se fazer anestesia geral é com um jejum adequado. E sendo parto... mas eu tô no parto e virou cesárea. E aí, eu comi. Qual o problema disso? Não é que vá ter um problema. O seu anestesista vai estar preparado, melhor preparado, por uma eventualidade, se houver necessidade de uma anestesia geral, ele vai se preparar para tal situação. Vai ter momentos que não vai ser possível ter o jejum. Exemplo, você tá tomando Clexane por algum motivo obstétrico. E a gente sabe que o Clexane é uma medicação que altera a coagulação, a gente tem que parar antes de fazer uma anestesia. Não deu, rompeu o bolso, ainda trabalho de parto, e agora o que a gente faz? Infelizmente, muito provavelmente vai ter que ser uma anestesia geral, e você não vai estar de jejum. Aí a gente vai dar nosso jeito de fazer da maneira mais segura possível. Mas em sendo eletiva, o foco da gente pedir para você fazer jejum não é porque a gente é ruim e que a gente é adepta do jejum intermitente. É para criar as melhores condições possíveis para o seu parto ser mais seguro possível. E outra coisa que eu acho legal, tudo bem, né? Teve a indicação, vai ter o jejum, aí tem o preparatório ali durante o momento da sala, e aí a paciente faz aquela famosa hipotensão, né? A queda da pressão depois da cesariana. Quem traz muito essa memória são as pacientes que foram submetidas a uma cesariana, né? Então elas contam assim, depois eu fiquei passando muito mal, senti minha pressão cair. Enfim, isso é um receio. A gente sabe disso, né? Isso faz parte da analgesia, mas vocês fazem coisas ali já para amenizar isso rapidamente, não é? É normal essa queda de pressão? Sim, exato. Sim. Na verdade, tanto a posição supina, né? Paciente deitado de barriga para cima, a gente tem o útero caindo em cima da veia cava, então muitas vezes a pediatra ou até alguém da equipe puxa ou a gente empurra esse útero, que minimiza um pouco isso, mas o tratamento real é com o uso de vasopressores, que a gente tem aí uma gama de vasopressores para utilizar. E a gente costuma avisar isso para o paciente, né? Então, assim, você pode sentir... A gente avisa pra gente, obviamente estão com aparelho de pressão, mas às vezes a paciente sente antes de aparecer pra gente. A causa mais comum de náusea e vômito na sala de cirurgia imediata nem é a nossa causa. É o antibiótico que é feito antes do início da cirurgia, que tem que ser feito profilaticamente. Então, normalmente, a primeira náusea que você sente na sua cesárea ainda não foi anestesia, provavelmente foi o antibiótico. A segunda náusea provavelmente da hipotensão causada. Por que isso? Porque além disso, do útero e do bebê e da compressão, a anestesia em si abaixa a sua pressão. É esperado que isso aconteça.
o efeito da medicação anestésica faz uma vasodilatação periférica, isso abaixa a pressão. Então, os anestesistas já têm lá na mesa de anestesia separada de medicações adequadas para responder a cada uma dessas situações. Remédio para aumentar a pressão, remédio para aumentar a frequência, remédio para náusea e vômito. Tudo isso está preparado, ou deveria estar preparado, antes de você entrar na sala de cirurgia. Isso é protocolo de segurança que a maioria dos hospitais checa isso antes de você entrar na sala de cirurgia. E a gente checa, né? A gente prepara isso, né? E o pós? Famoso pós. Eu vou andar, eu vou me coçar, eu vou anestesia, me calça tudo de cai meu cabelo. Não, tem uma clássica antes. Eu vou poder me mexer durante a anestesia e se eu me mexer eu vou ficar paralítica para sempre. Isso é uma questão, é um grande medo de geral, tipo assim, 10 em 10 pacientes ficam assim, mas se eu me mexer, o que vai acontecer? Isso a gente vê muito em pacientes que tá em trabalho de parto, né? Que ela tá com contração, mas ela quer cesariana ou algum motivo para ter indicação da cesariana. E aí ela, se eu me mexer na hora da contração, não tem problema nenhum, vai atrapalhar um pouco a gente, mas não tem risco de pegar no lugar errado, nada disso. Só pra, assim, em termos de cultura geral, tá? Vai ser meio técnico, mas eu acho que vale a pena você saber que a medula, que é a parte nobre da coluna da gente, que se for lesada, causa paralisia, ela termina a nível de L1, da primeira vértebra lombar. Isso quer dizer que você tem, debaixo de L1, L2, L3, L4, L4, você tem vários espaços livres de medula para botar a nossa agulha e que não vão causar lesão. Então, e todo anestesista sabe disso, isso faz parte da formação básica. Então, nenhum anestesista vai botar uma agulha num local que vai causar uma lesão em você. Então, só para vocês terem segurança que essa lenda urbana é lenda real, não existe essa possibilidade. Nem que a agulha quebre que seria assim, um cenário mais dantesco que eu posso imaginar, num espaço baixo, isso não vai causar uma lesão medular, porque não tem medula. Então, vocês podem ir mais tranquilas para o seu dia do seu parto, seja qual a via que vocês escolham, que essa possibilidade, eu não vou dizer que é impossível, porque na medicina a gente não fala, é impossível, mas é muito pouco provável que aconteça. E no pós? Vamos falar desse pós aí. Pós-operatório, analgesia, a gente usa morfina. Morfina causa coceira. E coceira não é reação à alergia. Não é reação alérgica, né? Eu tive muita coceira, eu tenho alergia à morfina. Não, isso não é alergia, isso é um efeito colateral da morfina, né? Então a gente já costuma avisar para os pacientes, vai ter coceira, essa coceira pode perdurar por 24 horas, geralmente ela é mais intensa no início, mas isso é comum acontecer. Aí existem duas maneiras de minimizar esse período, que são não eficazes em termos práticos. Um seria fazer um antihistamínico. Por não ser alergia, o antihistamínico não vai curar a coceira, mas vai te dar sono. Aí você vai dormir e não vai ter coceira. Só que no momento que você está com o bebê, eu não acho prudente você ficar sonolenta. Então não recomendo o uso de antihistamínico para tratar período de morfina, porque não é legal, porque você vai ficar com muito sono e não vai curtir seu bebê no pós-operatório imediato. E a outra seria o Narcan, que é um reversor do opioide, que cortaria sim esse efeito do prurido, mas em compensação também corta o efeito analgésico. E continuo não recomendando, porque a gente sempre brinca entre coçar e sentir dor, é melhor coçar do que sentir dor. Ainda não conheci nenhuma paciente até hoje que fala assim, não, doutora, foi horrível a morfina, eu prefiro doer. Não teve até hoje. Não, doutora, beleza, dou conta, coço, mas é melhor do que sentir dor. Então, não é reação alérgica, não vai chegar assim, não, eu não posso tomar morfina porque eu me coço. Você e qualquer um de nós tomar, porque isso é dose dependente, se tomar a morfina na dose que você seja sensível a ela, você vai ter coceira. E eu acho que, assim, pra gente finalizar essa questão dos mitos ao redor da analgesia, e ela precisa ficar, né, com aquele 0 graus, imóvel, parada, sem se mexer na cama, e tem que amamentar, e ficar amamentando ali. Às vezes a gente chegava no quarto, tava a paciente deitada amamentando. 0 graus, aquele bebê deitado, não conseguindo aumentar nada. E aí? Não, e aí eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho na cefaleia pós-RAC, né? Muitos anestesistas antigos, eu tive até pessoas que eu já trabalhei, que eles falavam assim, joga a culpa para paciente. Se ela tiver cefaleia, você diz que ela levantou o dorso antes, né? E na verdade isso não tem relação, né? O relação com o dorso levantado, com ela levantar, não é isso que causa cefaleia pós-RAC. Calibre de agulha,
tipo de agulha, número de tentativas de punção, isso é que vai causar idade da paciente, né? Isso é que dá ou não a chance maior da paciente ter cefaleia pós-RAC. Ela levantar, melhor para ela, que ela vai amamentar seu bebê. E não é isso que vai causar, né? Ou seja, ela tá livre para levantar, sentar para se alimentar, né, sentar para amamentar. Levantar o dorso da cama. Se você ia pensar no seguinte, se a técnica anestésica do parto normal e da cesariana é a mesma, uma agulha posta no seu neuroeixo, e se no parto normal a gente faz anestesia, a gente pode levantar, ir pra bola, andar, porque no parto normal levantar a cabeceira seria... Não, no parto da cesárea. Desculpa. Na cesariana, levantar um pouco a cabeceira seria desfecho para uma cefaleia determinante, assim. Não faz sentido se você pensar, mesmo legalmente pensando, né? Sim. Se é a mesma coisa, porque um eu posso tudo e o outro não posso nada. Não faz sentido. E a teoria básica é que algumas pacientes, não me perguntem por quê, ninguém sabe, o furinho que a gente faz, ele não tampa imediatamente e fica vazando líquor. E esse vazamento contínuo causa dor de cabeça. Quem vai ter isso? Ninguém sabe. É pessoal intransferível. Você pode nunca ter, tomar milhões de anestesias e uma pessoa ter uma punção única, uma anestesia tranquilité. Então não tem como eu te dizer assim, doutora, a senhora garante que eu não vou ter dor de cabeça? Não, não garanto. Mas isso é pessoal. E a incidência é muito pequena, então não justifica você ficar deitada a 0 graus se a incidência é pequena. Você punir todas porque uma vai fazer em 100, mais de 100 mil pacientes, uma ter dor de cabeça, não justifica você botar todas as pacientes indo do 0 graus. E uma coisa importante, né? Se você teve cefaleia pós-RAC no outro parto, você precisa avisar o seu anestesista no próximo evento, que a gente tem possibilidades de tentar minimizar isso. A queda do cabelo. A queda do cabelo e o inchaço. Inchaço, edema. Gente, a queda do cabelo e o edema pós-parto... Não é culpa delas, é culpa nossa, Não né? é culpa minha. Eu já tive paciente que não tomou anestesia no parto normal e que me falou que estava muito inchada por causa da anestesia, que ela não tomou. Então, assim... Do soro que você não botou? Tem nada a ver. Do soro, não sei. Então, isso são questões do puerpério, né? E que não tem a ver com anestesia. Então, tira a gente dessa. A gente já tem muitas culpas pra assumir. Tira a gente dessa. E outra comum, que é o tremor. Que muita gente fala assim, eu tive muito tremor, muita tremedeira no meu último parto, na minha última cesárea. O que é isso? Isso é uma... Durante, como eu falei antes, né, que você tem a perda de uma vasodilatação periférica, você perde calor durante uma cirurgia. Então, o seu cérebro entende que você está com frio, então ele faz você tremer para produzir calor de novo. Isso é comum acontecer. Mas hoje em dia, dado uma preocupação maior com a temperatura do bebê na sala, não tem ar-condicionado na sala de cirurgia. Então, a incidência de tremor no pós-operatório diminuiu muito drasticamente. Né? Porque como você perde menos calor, você tende a tremer menos. Então, a gente tem culpa sim, a anestesia é um dos fatores que levam a esse tremor, disso sim, por causa dessa perda de calor, mas é um conjunto, né? Você não toma anestesia, você não precisa ser operado, né? E vice-versa. Então, o conjunto, cirurgia mais anestesia, faz você perder calor e você vai tremer. Mas eu vou tremer quanto tempo? Até o seu cérebro entender que você está quente de novo. Não tem como dizer assim, são 15 minutos, 30 minutos, não tem como te dar e nem tem como garantir que você não vai tremer. Mas o que eu posso dizer sim é que hoje em dia... A gente tem bem menos. A gente tem muito menor incidência nas cesarianas por conta da sala ficar quente. E também por algumas escolhas anestésicas que podem ser tomadas no pré-operatório para diminuir isso. Passar soro aquecido, aquecer a mãe, isso também diminui essa incidência. Mas então é outra coisa que é muito comum, fala assim, foi horrível, eu tremi horrores. Sim. E é muito comum também já chegar tremendo, mas aí eu brinco que o sistema é medroso, ele sempre está presente, faz parte e não tem como controlar. Não adianta você tentar controlar porque você não vai conseguir, faz parte do processo. Cara, acho que então a gente falou do jejum, da hipotensão, da cefaleia, tremor, queda de cabelo, edema, e do edema. Acho que a gente conseguiu esgotar bastante os mitos e algumas coisas. Elas assumiram algumas coisas com responsabilidade delas, mas muitas não são, não.